Enviei, dá uma olhada. Vou tirar uma foto. Ver se está com áudio, está tudo certinho, para a gente já dar fazer uma oração e já iniciar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Está tudo certo? Então vamos fazer uma oração para nós iniciarmos hoje essa aula bônus e hierarquia dos anjos, amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Por que é importante orar? Porque todo conhecimento quem dá é Deus. Por intermédio do Espírito Santo é Ele que vai nos dar, então, o entendimento da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, meu Pai, nesse momento, Senhor, nesse tempo oportuno, para aprender um pouco mais da Tua palavra. A Tua palavra nos ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos capacita, possa nesse momento, ó Deus querido, fazer com que nós venhamos crescer, meu Pai, no conhecimento. E que aquilo que para nós outrora era, Senhor, encoberto, que venha a ser revelado por intermédio da Tua palavra. Deus, eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tome a direção, meu Pai, dessa aula, desse estudo, e que a nossa mente venha estar aberta para receber a Tua palavra e crescer assim, meu Pai, no conhecimento, como o Senhor tem uma sabedoria especial para cada um daqueles que se aproximam do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia dos anjos. É claro que a gente não vai falar tudo, né? Depois a gente vai ter uma matéria só sobre angelologia, demonologia, e aí nós vamos conseguir trabalhar com mais detalhe. Mas qual é a minha intenção? É fazer com que através daquilo que nós falarmos hoje, quando nós entrarmos nessa matéria, os irmãos já tenham facilidade de compreender o que vai ser falado, porque na verdade a gente vai ter pelo menos aí umas 5 aulas de 1 hora e 20, só falando sobre anjos e falando sobre demônios. Aí a gente vai ver o número de anjos, o que a Bíblia fala referente a isso. Nós vamos ver acerca dos anjos caídos, os anjos que estão na glória com Deus. O que a gente precisa compreender primeiro? A palavra do Senhor, ela fala assim que nós não podemos ser ignorantes. Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, ele vai dizer, venho falar sobre isso para que não sejais ignorantes, né? Por quê? Porque a ignorância ou a falta de conhecimento, ela está ligada com a palavra hebraica que é trevas. Quando você não tem conhecimento, você está nas trevas, é escuro para você as coisas. O conhecimento, ele está bem na palavra hebraica, ele vem da mesma raiz da palavra luz. Então, quando você não tem conhecimento, você está nas trevas, está no escuro. Quando você tem conhecimento, você está na luz. É por isso que uma pessoa que não tem conhecimento, qualquer coisa que você falar para ela, ela aceita. Porque é como uma pessoa que entra dentro de casa, à noite não tem energia, ela não sabe, ela vai apalpando as coisas, mas não conhece. Mas aquele que tem conhecimento, não. Quanto mais você conhece de uma coisa, de uma área, de um trabalho, alguma coisa, mais luz você tem em relação a isso. Então nós iremos falar sobre a hierarquia dos anjos. Então eu vou pedir que os irmãos abram a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 31, verso 8. Essa aqui, irmãos, é a hierarquia que nós chamamos arcaica. Essa é a hierarquia antes do mundo ser criado. Antes do mundo ser criado, a hierarquia que existia era chamada dessa forma. Ezequiel 38. Alguém pode ler para mim? Ezequiel 31, verso 8. 31. Nenhum dos demais cedros plantados no jardim de Deus conseguiam rivalizar com a sua formosura. Nem os pinheiros eram capazes de igualar-se
aos seus ramos, tampouco os plátanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus assemelhava-se à sua beleza. De alguns irmãos tem a tradução diferente? Está igual ao que está ali na lousa? Os irmãos acompanharam a leitura aí? Ó, cedro, cadê? Cedro não podia escurecer o jardim de Deus, as faias, seus ramos castanheiros e as árvores. É por causa que, dependendo da tradução da Bíblia, a tradução mais próxima do original ela está cedro, cipreste, castanheira e árvores. É a mesma coisa, só o nome aí que está diferente. Por quê? Porque cedro sempre vai apontar para querubim. Quando nós vemos em Isaías, ele vai falar que o cedro foi cortado. O grande cedro foi cortado, referindo-se a Lúcifer, né, quando ele caiu. Que Lúcifer é um querubim ungido e caiu. Então, cedro é querubim, cipreste, arcanjo, castanheiras, serafins e árvores são anjos. Então, a classe de anjos, nessa classe de anjos aqui, árvores, que a gente tem aquele mensageiro, Gabriel. Tá? Então, anjos, aqui ele não está em ordem de hierarquia, né? Então, nós temos anjos, nós temos serafins, os arcanjos e os querubins, cedro, cipreste, castanheira e árvore. A questão aqui para a gente poder entender é quando que os anjos foram criados. Os irmãos sabem, se alguém puder abrir Salmo de número 90, só o verso de número 1 e fazer a leitura para mim, Salmo de número 90, e o verso 1. Pode ler? Pode ler. O verso 1? Isso, Salmo 90, verso 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Lê, continua. Antes que os montes nascessem, ou que tu fosses, a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, de eternidade em eternidade, tu é Deus. Salmos 90 está descrevendo essa parte aqui, ó. Por que fala de eternidade em eternidade? Porque a gente chama de eternidade passada. Na eternidade passada, habitava aqui, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda não era conhecido como Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Aqui é um Espírito e 3 almas. A alma do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Esse período aqui, eles falam na teologia que é o período da pericorese. Eles se relacionavam entre eles, faziam um movimento totalmente organizado entre eles, e a partir daqui que vai começar a gerar espírito. Esse período aqui, ó, é chamado de eternidade passada. Aqui Deus vai criar esse monte que é chamado de Monte Sião, né? E nesse Monte Sião, Deus vai estabelecer o trono dele aqui em cima do monte, que é a parte norte do céu, a parte mais alta do céu. E aqui em cima desse monte é que Deus vai começar a criar os anjos. Então, anjos são criaturas. Deus vai criar os anjos. Essa parte aqui de baixo é o Éden celestial. O Éden que a gente tem no começo da Bíblia, ele é uma cópia do Éden celestial. Porque tudo que tem na terra só existe na terra porque lá no céu tem a forma original. Hebreus fala que o que tem na terra é falso, é uma cópia. O original está no céu. Então, nesse período aqui, ó, que a gente chama de eternidade passada, nesse período aqui, Deus ele cria os anjos, e ainda nesse período da eternidade passada, eles vão sofrer uma eleição, vai passar por uma eleição. Aqui acontece a queda de Lúcifer. A partir do momento que aconteceu, quando vocês escutam as pessoas falando assim, Satanás, ele passeava no Éden, não é o Éden que o Adão e Eva moravam, é o Éden celestial. Por quê? Porque o querubim, esse cedro aqui, ó, o querubim, ele tinha uma função, ele pegava as pedras afogueadas que eram feitas aqui, ó, no Éden celestial. Aqui tinha as congregações, né, as congregações dos anjos.
E os anjos, eles tinham uma função. Eu coloquei essas árvores aqui, por quê? Justamente fazendo alusão a esse aqui, ó, que a gente colocou. Né? O cedro, o cipreste, castanheira e árvores. Porque aqui não tinha só uma categoria de anjos. Então aqui tinha a congregação dos anjos. Eles produziam pedras afogueadas. Lúcifer, ele tinha a função de pegar as pedras afogueadas daqui e trazer até aqui, ó, no trono de Deus. Então quando fala que ele estava no Éden, é esse Éden aqui. Porque só depois que acontece a eleição aqui, passa mais um período, aí começa Gênesis, capítulo 1, verso 1. Vai acontecer depois da eleição. Porque essa eleição aqui já foi estabelecido qual seria o destino dos anjos. Os anjos que foram eleitos, que passaram na eleição, são os anjos que estão com Deus. Os que não passaram na eleição são os anjos caídos. Eles habitavam aqui, aí aqui embaixo vai surgindo o primeiro, o segundo e o terceiro céu. A Bíblia diz que os céus, Deus cria ele, é igual uma pessoa quando desenrola uma cortina. Então, conforme Deus foi desenrolando essa cortina, foi surgindo o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, aí o planeta Terra está aqui. Ó. Quando Lúcifer cai daqui, ele vem habitar nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Então, Satanás e os seus demônios, eles não estão no inferno, o inferno não foi inaugurado ainda. Então, os anjos, a natureza deles são espiritual. Aqui nesse período, não tem como a gente datar, não tem como a gente falar, foi em tal tempo. É a eternidade, o tempo não se conta como os dias que se conta hoje. Aqui houve uma eleição, aqui houve a eleição dos anjos. Os anjos eleitos que foram aprovados estão com Deus, e os anjos que foram reprovados estão com Satanás, que são os anjos caídos. Só que o que acontece? Será que existe alguma possibilidade dos anjos que foram eleitos se rebelar contra Deus? Não, não existe. A eleição vem, irmãos, para separar quem vai permanecer com Deus para toda a eternidade e quem não vai. Quando que vai acontecer a eleição dos homens? No arrebatamento. O arrebatamento vai mostrar a eleição dos homens. Aqueles que for salvos não perdem mais a salvação. Essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, ela só é válida no arrebatamento. Quem for salvo não perde mais a salvação. Mas enquanto nós estamos com vida aqui, você perde a salvação sim. Só você sair fora do propósito de Deus, né, que a salvação sua está de forma duvidosa. Então, só para os irmãos entenderem, nessa época aqui, ó, da eternidade passada, eles eram conhecidos por essa hierarquia: cedro, cipreste, castanheira e árvores. Era a forma que eles eram conhecidos aqui. Agora, só para os irmãos entenderem um pouquinho mais a forma que nós conhecemos eles agora, depois do Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses, vai ter Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 16. Sim. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, quando vai dizer assim, ó: e conheceu um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo. Exatamente, Deus o sabe. Então quer dizer que ele não chegou ao trono, né? Ao terceiro Não, céu. ao trono ninguém chega. Então. Pode ler? Colossenses capítulo 1, verso 16. Pode ler. Porque nele foram criadas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Então aqui, ó, em Colossenses, aqui está em ordem decrescente. Em Colossenses nós vemos falando de tronos, dominadores, principados e potestades. Quando você vai para Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, se não me falha a memória, ele está falando de a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue,
mas contra principados, potestades, hostes espirituais e dominadores. Você vê que já muda um pouquinho, porque essa de Colossenses é a hierarquia que é do céu. Aquela hierarquia lá é do mundo das trevas, é a que nós guerreamos. A de Efésios é a hierarquia do mundo das trevas, é a que nós guerreamos. Essa hierarquia é a hierarquia que Deus constituiu, a hierarquia angelical, do céu, que Deus constituiu. Então, quando você olha em Colossenses, está a hierarquia original, porque o diabo ele nunca vai criar nada, ele sempre vai copiar Deus. A intenção dele é copiar Deus. Então, quando você percebe essa hierarquia de Deus, aí vem os nomes meio diferentes, tronos, né? Qual seria essa categoria, né? Qual seria esse anjo que a Bíblia se refere como trono? Aí a gente sabe, trono serve para se assentar. Normalmente quem senta em trono é o quê? É rei. Deus não está sentado num alto sublime trono? Isaías no capítulo 6? Sim. Quando nós vamos para Ezequiel capítulo 1, Ezequiel ele tem a visão dos querubins. Os querubins estão segurando a base do trono de Deus. Os querubins, tem o querubim, em cima da cabeça dele tem um firmamento. E em cima desse firmamento está o trono de Deus. Então, aqui o querubim ele é conhecido como trono. Ele é um anjo trono. Então, o querubim ele é um anjo trono com base em Ezequiel capítulo 1. Porque Deus está sentado no trono. Aí quando você vai lá e vê a arca, não são dois querubins? Quando você lê em Salmos, fala que Deus está entronizado entre os querubins. Entronizados é a palavra para trono. Então, esse anjo trono é o que está falando do querubim. Porque o próprio Deus, ele se assenta e a base do trono de Deus é o querubim. Quando você olha lá, você vê. Ele tem 4 faces. Vamos abrir? Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Essa é uma visão tremenda, irmãos. Essa é a visão do querubim. Isso. Capítulo 1, vamos ler aqui, do verso 10 em diante. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, a mão direita todos os 4 tinham rosto de leão, a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma com a outra. As 2 cobriam o corpo deles, e cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir, e moviam-se quando eles andavam. E quanto à semelhança dos animais, e o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tocha. O fogo corria por entre os animais, o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpago, e os animais corriam, e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra dela era como a cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse numa roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Esta roda era tão alta que metia medo, e os 4 tinham suas cambas cheias de olhos ao redor. Só até aqui. Então o que acontece? Nos pés do querubim tinha uma roda dentro de outra roda. Dentro dessa roda estava o Espírito de Deus. Lembra quando lá em Gênesis capítulo 9 o Espírito é tirado da terra? Deus fala para Noé, né? O meu Espírito não vai mais contender com o homem, né? Até quando o meu Espírito vai contender com o homem? Então o Espírito é tirado da terra. De tempo em tempo ele vinha sobre rei, vinha sobre profeta, vinha sobre sacerdote. Só que o que acontece? Quando ele operava o que tinha que operar, o Espírito Santo, ele retornava para as rodas. As rodas eram cheias de olho. Por quê? Porque não tinha necessidade do querubim se virar. Porque para qualquer lado que precisasse movimentar o trono,
Deus ele tinha a revelação daquele lado, ele sabia o que estava acontecendo. Não que Deus, mas Deus é onisciente, é onipresente, mas essa é o significado dos olhos. Tinha olho porque ele vê todos os lados, ele nunca vai ser pego de surpresa. Então, para onde o trono precisasse se movimentar, eles não precisavam se movimentar assim. Ó. Se ele vai para o lado direito, o trono se movimenta sem precisar ter esse giro, né? Ele conseguiria se movimentar porque ele tinha 4 lados. Assim como os querubins, a face um era de boi, o outro de homem, outro de águia, outro de leão, ficava um em cada canto, segurando o trono de Deus, se movimentava sem precisar ficar fazendo esse movimento de giração. Então, esse anjo trono está falando do querubim, mas nem todos os querubins são tronos. Tá bom? Nem todos os querubins são tronos. A gente lê em Salmos assim que Deus voava nas asas do querubim. Ali era um anjo trono, era um querubim trono. Mas quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, quando o homem peca, Deus coloca 2 querubins na porta ali já não tem trono. Você vê que é uma classe de anjo, né? Só que aqui ele aparece como um trono, porque Deus se assenta acima deles. Só que lá no Éden a gente vai ver que ele já não está com o trono. Então nós temos querubins que tem o aspecto de anjo mesmo para guardar, e nós temos querubins, tronos onde Deus se assenta. Agora, quer ver algo interessante? Quando nós olhamos para Ezequiel, que é esse texto que nós lemos no capítulo 1, os irmãos estão pegando aí? Quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 1, Ezequiel ele vê da plataforma, do firmamento para o chão. E quando a gente vai para Isaías capítulo 6, é a mesma visão de Ezequiel capítulo 1. Só que Isaías ele consegue ver do firmamento para cima. Entende? É como se uma pessoa olhasse aqui e conseguisse ver da mesa para baixo só. Então ela vai descrever uma coisa, ela só está vendo da mesa para baixo. Aí vem outra pessoa e essa parte está tampada, ela só consegue ver da mesa para cima. Então ela vai descrever o que ela vê. Isaías viu a parte de cima, Ezequiel vê a parte de baixo. Eles estão vendo a mesma coisa, só que um descreve a parte inferior e o outro descreve a parte superior. Então na parte inferior tem querubins, né? Ezequiel está vendo, é uma visão tremenda, poderosa. E na parte superior, Isaías está vendo. E na parte superior, Isaías já está descrevendo uma outra coisa. Eu vejo um sentado no trono e tal, e diante da sua face tem 4 serafins, os serafins estão voando e falando um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então essa classe aqui, ó, trono, ele está falando do querubim, mas nem todos os querubins são tronos. Amém? Aí a gente acabou de ler que fala sobre domínio. Os domínios são anjos que são executores. Eles são específicos para um trabalho. Deus ordena ele para aquele trabalho, ele vem. Só que quando fala dessa classe domínio, não tem como a gente falar assim: o domínio é só serafim, o domínio é só querubim. Não, isso aqui é uma classe de anjo que Deus não vai separar, não vai dizer se é só querubim, se é só serafim, mas a gente sabe que é anjo que vem para executar alguma coisa que Deus ordenar. Então, quando Deus ordena, ele ordena para esse aqui, domínios, ele vem e executa. Quando a gente olha lá em Efésios capítulo 1, verso 21, vai falar que Jesus foi exaltado na área mais alta, em cima de principados, dominadores e tal. Então ele está acima dos anjos. Principado, acho que todos já ouviram falar dessa palavra principado, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. Só que principados não fala só de anjos das trevas, porque principado está falando de uma categoria, príncipe. E príncipe é aquele que governa uma região, é aquele que governa um território. Esse é príncipe. Quer ver um príncipe que a gente conhece? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele é um príncipe que ele governa Israel. Por isso que eu falei aqui na igreja ontem, depois do culto aí, nos avisos finais, que a pessoa não tem como, irmãos, a pessoa está orando e fala assim: Deus, envia o arcanjo Miguel. Porque é assim, quando as pessoas querem mexer com o emocional de alguém, ela vai trazer essas coisas que as pessoas não têm informação, né? Ela vai falar assim: tá uma batalha espiritual, a pessoa manifestou um demônio, vai expulsar o demônio. Aí ela vê que está uma peleja,
Aí ela fala, Deus, envia o arcanjo Miguel com a espada desembainhada para cortar esse demônio. O arcanjo Miguel nunca vai vir, irmãos. Ele é exclusivo de Israel. O arcanjo Miguel é exclusivo de Israel. Ele não vai sair de lá. Agora, sabe como que é a imagem do arcanjo Miguel? Poucas pessoas sabem, irmãos. Apocalipse capítulo 10. Até Apocalipse capítulo 10. Essa é a imagem do arcanjo. Aí você vai ver o tamanho que é o arcanjo. Apocalipse capítulo 10, Verso 1. pode ler? Pode. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Lê o outro versículo, próximo. E tinha na sua mão um livro aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Você viu como que é a aparência dele? Ele é vestido de nuvens. Não, para um ser vestido de nuvem, ele tem que estar lá no alto. Então imagina, a cabeça dele, ele acabou de ler, a cabeça dele tem um arco celeste. O arco celeste é aquela aliança que Deus fez com Noé. Ele falou assim, ó, eu me arrependi. Primeiro ele fala que se arrependeu de ter feito o homem, aí manda o dilúvio. Depois ele fala, nunca mais eu vou destruir um homem com dilúvio. E para se lembrar dessa promessa, tem um arco celeste, que é o arco que nós vemos no dia de chuva. Que as pessoas falam arco-íris. Não é arco-íris, é arco celeste. Então, sobre a cabeça do arcanjo, que é esse anjo forte é o arcanjo. Sobre a cabeça do arcanjo está o arco celeste. O corpo dele está vestido de nuvem, porque a cabeça dele está lá, na onde Deus está, lá no céu, lá na sala do trono. O corpo dele, irmãos, ele é tão grande que o corpo dele é vestido de nuvens. E a perna dele, uma está no mar e a outra está na terra. Então ele está lá, ele está em Israel dessa forma, em pé. O corpo dele vestido de nuvem, a cabeça com o arco celeste, porque ele alcança do chão até a terra. Você vê o tamanho dele? Aí as pessoas ficam falando bobagem. Envia o arcanjo Miguel aqui. Não vai enviar, irmão. E você pode perceber que o arcanjo Miguel, e essa categoria de arcanjo, ele não está no plural, ele está no singular. Arcanjo. Por quê? Porque está a entender que só existe um. Na cultura judaica, eles falam que existe 7 arcanjos. Só que isso aí é especulação, não tem base bíblica. A Bíblia só faz referência a um arcanjo, arcanjo Miguel. E esse arcanjo Miguel, ele é muito importante para nós, porque ele é o que está guardando Israel, e ele guarda muito bem Israel. Porque por tudo que Israel já passou, Israel nunca foi banido do mapa. Quantas nações vieram e passaram, acabou, Israel permanece lá. Ah, pastor, mas já teve perseguição, mataram muitos judeus. Mataram muitos judeus, mas nunca acabou com a nação de Israel. Por quê? Porque Deus ele sempre guardou a nação de Israel. O arcanjo Miguel ele tem essa responsabilidade. Então, o arcanjo Miguel ele é exclusivo de Israel. Agora, em relação aos principados, toda nação tem um principado. Um principado bom e um principado mau. Por isso que quando Daniel ele faz aquela oração nos 21 dias lá, que a gente conhece, aquele príncipe da Pérsia é uma tipologia do próprio Satanás, que tentou atrapalhar a vinda do anjo para fazer a resposta. Agora, você quer saber um momento importante que vai fazer a diferença, o arcanjo Miguel? É quando a gente fala sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Você vai ver que ali tem uma referência ao arcanjo. Essas referências, se os irmãos quiserem marcar aí, é importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses. Se alguém encontrar, pode ler. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está vendo? A minha está assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, está falando de Jesus.
com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que tem esses símbolos aqui nesse versículo? Trombeta. Essa trombeta, ela está se referindo a ajuntamento. Quando ouve-se o som de trombeta, está falando de ajuntamento. Claro que essa trombeta do capítulo 4:16 de 1 Tessalonicenses não tem nada a ver com aquelas 7 trombetas que vai tocar no período do Apocalipse. Por isso que tem aquela briga de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, porque os pós falam assim, mas a trombeta que vai arrebatar a igreja é a trombeta do Apocalipse, não tem outra trombeta na Bíblia. Só que o que está dizendo aqui, irmãos, é que ao soar da trombeta, né? Mas não está fazendo referência à trombeta do Apocalipse, porque essa trombeta é a mesma trombeta que a gente vê em Números capítulo 10, tem 2 trombetas, uma trombeta para guerra e outra trombeta para ajuntamento do povo. Está falando do arrebatamento? É só ler o contexto, o arrebatamento está falando de ajuntamento. Então a trombeta que vai ser tocada aqui é uma trombeta para juntar. E aonde que entra o arcanjo Miguel? Ele vai entrar aqui, ó, nessa parte do arrebatamento da igreja. Ele não tem nada a ver com a igreja, ele não está em serviço de prol da igreja, o trabalho dele é com Israel, mas a Bíblia diz que com a voz do arcanjo, porque ele é o anjo forte. Os irmãos sabem, tem o céu que nós vemos, né? São 3 céus, Aurânio, Mesorânio e Eporânio. O céu que nós vemos é o céu estrelar, onde estão as estrelas do planeta. Depois tem o interestrelar e depois tem o céu de Deus. No interestrelar é onde é a região celestial, é onde estão os demônios. Só que como que a igreja vai passar no arrebatamento se as potestades principais estão ali, reinando? É claro, a gente vai estar com Jesus, mas a Bíblia diz que com a voz do arcanjo, a voz do arcanjo vai ser importante aqui, porque na hora que ele dá o larido, quando ele dá a voz de comando, as regiões celestiais, o mundo das trevas, vai ter que abrir uma passagem. Essa passagem vai ser aberta com a voz do arcanjo. Claro, Hebreus fala para a gente entrar pelo novo e vivo caminho que foi feito por Jesus. Por que fala do novo e vivo caminho em Hebreus? Porque ninguém poderia passar por ali, porque quando a pessoa morre e ela passa pelas regiões celestiais, se a pessoa é uma pessoa que morreu nos seus pecados, é ímpio, os demônios têm poder para poder pegar a alma dela, ela não passa. Quando é um justo que morreu em Cristo Jesus, a Bíblia diz que quando morre o ímpio e quando morre o justo, morrendo o ímpio, os demônios vêm e acompanham ele. Morrendo o justo, os anjos vêm e acompanham ele. Então os anjos passam com ele, os demônios não podem tocar. Aí você vê a expressão do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, mas é a região celestial. É onde os demônios têm poder para pegar a pessoa, a alma da pessoa. Só que quando o arcanjo der o brado, o anjo forte der o brado ali, eles vão ter que abrir o caminho. Por quê? Porque não vai ser mais uma pessoa que vai passar por vez, vai ser toda uma igreja, vai ser multidões. A Bíblia, a gente lê, ó, quem morreu em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos teremos corpo glorificado, transformado. Então vai subir muita gente de uma vez. Então com o alarido do arcanjo ali o negócio vai abrir. E outro ponto que ele vai aparecer depois é em Apocalipse, que ele vai prender, né, Satanás. Ele que vai prender Satanás. Você vê que Satanás, irmãos, ele pode querer medir força com a gente. Mas o arcanjo Miguel, ele foi feito exclusivamente para guardar Israel e para dar uma lição em Satanás. Ele que deu a surra e jogou Satanás lá do céu para as regiões celestiais. Porque a Bíblia diz que quando Satanás ele quer colocar o trono dele junto com o trono de Deus, ele viu lá. Ele só poderia chegar até aqui. Aqui estava o trono de Deus. Aí a expressão que fala é que ele fala assim, ó, subirei e serei semelhante, ele queria ser igual. E quando a gente lê em Gênesis capítulo 1, Deus não cria as coisas através do poder da palavra? E age, as coisas vão acontecendo. Então quando ele fala assim, eu subirei e serei semelhante, aí Deus só libera uma palavra da boca de Deus, Miguel. Quem é igual a Deus? No momento que Deus libera a palavra, é igual quando Deus fala assim, ó, e haja luz. Mesma coisa. Da forma que Deus liberou a palavra, assim, haja luz, e a luz veio a existir,
Quando ele falou Miguel, já nasceu esse anjo, esse arcanjo, que dando uma resposta para Satanás. Quem é igual a Deus? Nasceu. Claro que isso daí, irmãos, você não vai encontrar na Bíblia, né? Isso daí é uma ilustração para a gente entender como que foi criado, porque é a única explicação lógica de como que foi criado o arcanjo Miguel. Você não vê outra expressão, porque só tem um arcanjo exclusivo para Israel. E você vai ver todos os momentos que você vai ver na Bíblia, ele está travando essa batalha. Moisés morre, vai lá e pega o corpo de Moisés. Satanás vai querer lutar pelo corpo de Moisés e ele fala assim: ó, o Senhor te repreenda. Satanás fica quietinho e sai fora. Depois ele vai estar lá dando uma voz de comando, o demônio vai ter que sair da frente. Depois aparece ele em Apocalipse pegando o diabo, jogando numa cadeia e trancando o diabo numa cadeia. Então ele sempre vai ter esse confronto com Satanás. Então acredita-se que foi criado dessa forma. Eu acho que é a forma mais coerente para você entender. Porque quando a gente lê a etimologia da palavra Miguel, é quem é semelhante a Deus. Então eu acho que sim, tem uma coerência em você entender que o arcanjo Miguel foi criado dessa forma. Deus falou Miguel, quando Deus falou Miguel, surge aquele ser espiritual que joga Lúcifer para a terra. Os irmãos estão entendendo? Agora abre aí Apocalipse capítulo 4. Os irmãos têm alguma dúvida até aqui, irmãos? É claro que eu estou dando um resumão aí. Quando a gente for fazer angelologia, a gente vai estudar com detalhes. A gente vai ver a etimologia da palavra querubim, serafim. Você vai ver que serafim não é só o que arde em fogo, mas serafim também é aquele que é dotado de conhecimento. O conhecimento que o serafim tem. E serafim, irmãos, não pode sair diante da presença de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Não, os dois últimos versículos. Pode ler. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está assentado no trono e o adorarão, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam a sua coroa dizendo do trono, declarando: Nosso Senhor é o nosso Deus, Tu é digno de receber a glória e a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por tudo soberano, com vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. 24 anciões. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse são capítulos muito ricos. Tem muita informação. Eu fiz uma live que está até no canal do YouTube, falando sobre versículo por versículo do capítulo 4 e capítulo 5. Os 24 anciões, tem alguém que defende, falando assim, que é a plenitude da igreja. 12 apóstolos, com 12 patriarcas, e se torna a plenitude. Só que, quando a gente olha para esses 24 anciões, é mais coerente entender que esses 24 anciões, irmãos, eles surgiram aqui, na eleição dos anjos, antes de existir a terra, antes de existir o que é material. Quando houve a eleição dos anjos, aqui surgem os 24 anciões. Os 24 anciões surgem nesse período aqui da eternidade. Por quê? É muito fraco eu defender que 12 apóstolos, 12 patriarcas. Por quê? Todos os patriarcas teve começo e fim. Teve um dia para nascer e teve um dia para morrer. Como que eu vou explicar que lá na eternidade tinha os 24 anciões? Vai entrar em contradição. Então, quando eu olho para os anjos, a eleição dos anjos, a Bíblia fez os anjos para ser o quê? Imortal. São seres espirituais, eles são imortais. Não tem uma imortalidade eterna igual a de Deus. Porque a hora que Deus quiser, Ele pode destruir qualquer anjo, como vai acontecer com os demônios e Satanás. Mas eles foram criados aqui, eles são eternos. Então, os 24 anciões que estão diante da sala do trono, eles estão aqui, eles foram criados aqui, no período da eleição, eles ocuparam aquela posição. Então, é mais coerente nós entendermos que os 24 anciões são anjos. Não tem como a gente colocar eles entre essa hierarquia. Não dá para saber se é querubim, se é arcanjo, se é serafim ou um anjo comum. Mas nós sabemos que é anjo, os 24 anciões. Porque as pessoas falam, mas são 12 discípulos e são 12 patriarcas. Mas o próprio Jesus disse que naquele dia, falando acerca das bodas do Cordeiro, virão povos do norte, do sul, do leste e do oeste, e se assentarão à mesa com, aí ele vai dando nome, com Jacó, com Abraão. Como que eu
eu vou colocar nos 24 anciões, 12 patriarcas, e depois eu vou colocar 12 patriarcas comendo junto com a igreja nas bodas do Cordeiro. Não dá. Ou exerce uma função ou exerce outra. Entendeu? Então o que acontece? Os 24 anciões é mais coerente entendermos que eles são anjos que de alguma forma na eleição eles alcançaram essa posição de 24 anciões. E aí você percebe a reverência que eles têm diante de Deus. Eles levam a oração do justo, né? A Bíblia diz que quando a gente ora, Deus não escuta a nossa oração com o ouvido, Deus escuta a nossa oração com o nariz. Chega com um cheiro suave até as narinas de Deus. Então toda vez que a gente ora, um anjo pega a nossa oração, leva até os 24 anciões, os 24 anciões vai pegar numa salva, vai levar até o trono de Deus. Do trono de Deus eles vão virar aquela salva. Aí aquela essência vai cair em cima da brasa e vai subir o cheiro suave até as narinas de Deus. E aí Deus vai respondendo a oração dos santos. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos têm alguma dúvida em relação a isso aí que foi falado? Não. Não? Todo mundo entendeu tudo? Tem pergunta? Então é isso aí, irmãos. Hierarquia dos anjos, só para a gente poder dar uma introdução, para a gente poder depois falar com mais calma referente a isso daí, tá bom? Aí eu coloquei aqui Miguel escrito em grego, não, aqui arcanjo, escrito em grego, Miguel escrito em hebraico. É isso? Arcanjo, Miguel em grego, em hebraico. Quer dizer, quem é como Deus. Acho que por hoje acho que tá bom. Dá pra gente falar mais coisa aí não. Pastor, o arcanjo vai abrir o caminho nas regiões celestiais malignas. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho. É uma representação ilustrativa. Muito boa, muito boa. Da mesma forma que quando Moisés ele bate o cajado, o mar se abre. Quando o arcanjo liberar a palavra, vai se abrir. Não tem demônio que vai ficar na frente ali. Foi igual a água passou em terra seca. E aí o povo vai passar, sem ser tocado pelos demônios. Que aí a igreja sobe, vai para as bodas do Cordeiro, né? Passa pelo tribunal de Cristo, vai para as bodas do Cordeiro. Aí nesse período que a igreja foi arrebatada, o diabo ele vem para a terra. Aí ele cai na terra. Aí ele vai dar poder pro falso profeta, vai incorporar lá no grande Leviatã. Vixe, vai virar uma bagunça. Que aí já vira os 7 anos. Que assim como as águas cobriram os egípcios, os demônios vão cobrir a terra. Vai cobrir a terra. Exatamente. Uma tipologia ótima. E a voz dele é tão poderosa que vai abrir aqui. Porque os irmãos sabem, né? Eu falei isso ontem lá no último dia do propósito. Quando Moisés ele bate com o cajado aqui, não abriu daqui para lá. Abriu de lá para cá. A igreja está aqui, na terra, esperando o céu se abrir para ela poder passar. O comando vem de lá, vai abrir igualzinho na minha. Cima para baixo. Quando a gente cita a palavra do véu, né? Quando o véu se rasga, Se rasga de cima para baixo. Exatamente. São tudo tipologia. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos encerrar. Agora, ali, pastor, não está em ordem, né? Não está em ordem. Aqui está em ordem decrescente, aqui não está em ordem. Porque se tivesse em ordem, o arcanjo tinha que vir aqui para cima. E os serafins é o que fica lá em cima, né? Mais próximo do trono, né? Isso. Os serafins é o único que fica. Ó para você ver, só para a gente poder encerrar. O querubim, ele é maior que o serafim. O querubim é maior que o serafim. Sim. Isso foi um dos erros de Satanás. Como que ele é maior do que o serafim e ele só fica até o trono de Deus, até a parte de baixo? O serafim, que é menor do que o querubim, está lá na parte mais alta. E aí Isaías ele vai revelar o segredo por causa disso. Porque os serafins, eles têm 6 asas. Com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés e com 2 voam. Sabe por que eles estão lá diante do trono de Deus? Porque aquilo que eles têm, eles usam mais para Deus e menos para Ele. Então quando Deus encontra uma pessoa que se dá mais para as coisas de Deus e pouca para si mesmo,
Deus não tem problema nenhum de exaltar em lugares altos. Mas o querubim que batia no peito e falava: eu sou querubim, eu sou grandão, eu tenho mais poder que o serafim. Por causa do orgulho dele, o que Deus permite o pequeno ver, não permite o grande. Aí Jesus vem e fala assim: obrigado, Senhor, porque tem ocultado dos grandes, mas tem revelado aos pequeninos. Porque pessoas com o coração voltado para as coisas de Deus, Deus revela coisas grandes. Mas quem é soberbo, por isso que fala, né? Ao soberbo ele resiste, mas aos humildes ele exalta. Ele não tem problema de colocar um serafim na presença do trono, mas não pode colocar um querubim porque ele é orgulhoso. Antes de qualquer coisa ele já falou: vou colocar um trono do lado dele, quer ser igual a ele. Amém? Então o ancião a gente considera como anjos? São. E o ancião surgiu aqui, ó, eleição dos anjos. Quando houve a eleição dos anjos, surgiu os 24 anciões. Então quando vai falar a palavra lá do 7 selo lá, então é o anjo falando para João, né? Lá é o anjo falando para João, porque ali que está falando é um dos anciões, né? Então, Tá bom? Então vamos ficar de pé, vamos orar? Isso daí, irmãos, isso aqui está bem raso, isso aqui está bem raso. A gente for fazer a matéria de angelologia, nós vamos ver todas as referências que a Bíblia dá, nós vamos ver o nome que Lúcifer tinha quando ele estava no céu, porque não é Lúcifer. Na Bíblia não tem essa palavra Lúcifer, essa palavra é uma palavra que foi colocada, não tem. A gente vai ver o nome dele mesmo, conforme que a Bíblia fala. Tá bom? Mas é isso só na aula. Para vocês não faltar, para vocês poderem ir. já podia falar, né? Deixa eu desligar aqui. Vou marcar. Não já marca para colocar na aula. Não, vou chegar em casa para botar. Vamos orar?